realidade diferente. Não tem como eu querer pegar a bica, botar em Botafogo na bica, mas com certeza a bica, a igreja metodista fazendo da bica, e fazendo da bica com as igrejas aqui, nós somos muito privilegiados, nós somos diferenciados. Eu vejo a mão de Deus nesse lugar. Apesar de todo o processo que a gente ouve, eu vejo uma igreja alegre. Eu fui na Refúgio, na casa de Refúgio, lá no aniversário do pastorzão ali, a igreja alegre. E vocês tinham todos os motivos do mundo para ser uma igreja amargurada, triste. Mas vocês entenderam o que é ser essa fidelidade, né? Esse sentimento, né? 26 anos celebrando a fidelidade de Deus. Eu falei, gente, sensacional. Porque é a fidelidade a Deus que faz com que, em meio a tantas coisas que se passam, que nós passamos aqui, nós ainda continuamos. Eu estou me incluindo nós aí, né? Glória a Deus. Nós ainda continuamos fiéis, continuamos vivendo, continuamos reunindo, continuamos nos alegrando no Senhor, continuamos dançando no Senhor, porque poderíamos até motivo para dizer, está tudo perdido. Cara, é algo assim sensacional. Glória a Deus. Você não tem noção do que é entrar nesse lugar aqui. E aqui eu fico feliz, queridos, porque as pessoas falam, tem que ter conexão das igrejas. Tem que estar enganando amigo que é isso. Começou com poucas e hoje tem uma imensidade. Não sei, pastor Carlos Salles que passa as notas, eram 15, né, pastor Carlos Salles? E ontem teve uma reunião aqui que eu vi a foto, eu falei, Jesus, Deus está fazendo coisa maravilhosa. Muitas palavras que saíram aqui desse altar, que a Bica vai viver um tempo maravilhoso de paz, de harmonia, de alegria, um lugar da presença de Deus. Isso vai acontecer. Nós vamos fazer um culto, né? Domingo, né? Esse culto lá no Sargento. Domingo, eu falo lá, vamos fazer um culto domingo. Eu estava conversando com os pastores, né? Vamos fechar a igreja no domingo para se reunir no lugar das igrejas. Isso é algo assim maravilhoso. Seja feliz porque você faz parte desse tempo. Amém? Anderson, você que estava lá em cima. Olha, vai ser no Engenhão, não vai vir. No Engenhão. Assim, para dizer para vocês que se alegrem e dancem no Senhor, porque realmente vocês são privilegiados e privilegiadas. Amém? Vocês são privilegiados e privilegiados. E aí, eu queria falar sobre essa fidelidade. Um pouco dessa fidelidade, falar o que está no coração. Na verdade, a minha vida aqui, ela tem umas características, né, de alguém que está muito à vontade. E aí eu agradeço ao pastor Celso, porque em todo tempo ele deu esse sinal verde para mim. Eu aqui até fico assim, mas cara, fica junto. Elogiou a gente lá para a liderança da igreja. Eu falei, cara, o pastor Celso falou bem de você, da igreja, para a liderança. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem pastores que não gostam de fazer isso. O pastor assume outra igreja e prefere criar uma situação, mas é difícil eu não gostar da igreja da Bíblia, né? Todos os pastores que eu passei, que eu conversei, foram pastores aqui, só teve um. Não vou dizer o nome, não. Teve um que, mas o restante amou a igreja da Bíblia. Teve um que falou assim: a Bíblia foi o meu melhor tempo de pastorado. Foi o melhor. Tem um cara que já rodou bastante igreja. Ele falou: a Bíblia foi o melhor tempo de pastorado. Eu falei, é verdade. 6 anos aqui, eu realmente vi vocês como vocês são lindos e lindas do Senhor. Não quero jamais perder não, porque já está no sangue de vocês. Já no sangue, já faz parte da natureza, né? Já faz parte da alegria. Glória a Deus. Eu só não vou dizer assim, se eu pudesse levar para lá, porque vai.
Mas cada igreja, a igreja do Botafogo também é uma igreja muito linda, muito amada, uma igreja querida demais. Mas uma outra igreja, um outro lugar, outra perspectiva, outras pessoas, né? E eu amo muito aquela igreja, amo estar em Botafogo, me mudei para lá, né? Tem pouco tempo. Então estou vivendo uma outra realidade. Mas não posso deixar de dizer que o sangue da Bíblia está corre aqui dentro, né? Glória a Deus. Transfusão talvez esteja acontecendo. Não chegou lá ainda. Eu queria. Não vou falar e não vou pregar, né? E aí eu queria estar lendo com vocês um texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E aí depois eu vou ler outros textos, um texto que foi dentro do meu coração, palavras que foram dentro do meu coração nesse tempo. A ver esse ministério do louvor do início tocando, né? Ah, sensacional. Eu não vou dar nome de ninguém, porque vocês são todos amados, tá? Eu dou o nome do Anderson porque foi uma alegria dele lá em cima. Ele deu tchau assim. Eu falei, eu conheço aquele camarada, conheço aquela barba. Barba bem tratada, barba. E aí eu falei, conheço. E eu confirmei com o pastor Celso ali. Eu falei, é ele, não. Feliz demais, cara. Feliz demais, feliz demais. Cadê o Adel? Adel, tá feliz, Adel? Joana, tá feliz? Coisa boa, né? Então, esse 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E aí, quando eu comecei a pensar em questão de ser a fidelidade a Deus, fidelidade de Deus e fidelidade a Deus, porque é uma fidelidade, eu vejo aí uma mão dupla, sabe? Fidelidade de Deus para com a igreja da Bica, para com esse lugar, e também uma fidelidade da igreja em relação a Deus, naquilo que Deus quer que vocês façam, propósito que Deus tem para a igreja. Então, quando você olha para essa condição de fidelidade, essa condição de cuidado, essa condição de continuar caminhando alegre, feliz, mesmo em meio às vezes situações que a gente fica preocupado, né? Porque hoje eu recebo algumas notícias, né? E as notícias correm. Eu tive com o bispo Paulo Rangel, a coisa da Bíblia tá complicado lá. Eu falei, meu Deus do céu, mas quando você vê a situação já reverteu aqui, que é uma igreja alegre, feliz, isso mostra essa fidelidade. A fidelidade a Deus nos dá suporte, nos dá alegria para continuar caminhando, independente daquilo que você esteja passando, não somente dentro da Bíblia, mas em qualquer situação da sua vida, porque uma coisa que pesa muito na vida das pessoas é que às vezes no meio da situação a pessoa perde esse contato, perde essa dinâmica dessa relação com Deus, e aí essa fidelidade que tem que permanecer, ela acaba escapando pelos dedos. Mas quem é fiel a Deus, ele também é fiel. Amém. Não há dúvida disso. Então uma igreja firme, uma igreja que há 26 anos tem vivido essa alegria, vivido essa paz, vivido esse entendimento de que essa igreja, isso demonstra, e eu vou para outro texto, né, que é 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, que diz, por isso não desanimamos. 2 Coríntios 4, 16 a 18, um texto que eu li muitas vezes aqui, é um texto que eu gosto muito, que diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Queridos, para poder pensar na fidelidade a Deus numa igreja de fazenda da Bíblia, ou fidelidade a Deus em meio às suas dificuldades, nós precisamos entender que devemos tirar o olhar do exterior, daquilo que muitas vezes nos consome, claro.
nos consome. E quando você tira esse olhar do exterior, querido, e começa a olhar para aquilo que Deus tem, a sua visão muda, a sua história muda, porque eu estou desgastado fisicamente, pode estar. Mas você sabe que todo dia de manhã, quando você abre os olhos e descobre que Deus te deu mais glória a Deus. Vida, você diz obrigado, Senhor, porque o que eu tenho para frente, a tua fidelidade, o que tu tens para mim, é muito maior do que os meus olhos estão vendo. Então a gente levanta aqui, vamos para cima. Aleluia. Vê que eu vou para cima lá para mandar. Vamos para cima. E então você vive uma vida diferente. É por isso que o cristão é diferente, por isso que nós somos diferentes, por isso que a gente aprende quando nós trabalhamos a fé em Deus, que não é situação de tiro, falta de luz que nos vai impedir de caminhar, de fazer a nossa caminhada pela paz, de fazer os cultos. Não é um tempo do culto que não deu certo por um motivo que a gente vai deixar de fazer, continua fazendo, muito pelo contrário, vamos aumentando a nossa qualidade, Está lembrando, pastor Luiz Paulo, que um dia logo no início da caminhada pela paz, não sei se tu lembra disso, a gente estava aqui, faltou luz aqui na Bíblia. Aí eu já acabei o raciocínio, né, lógico. Eu falei, pastor, só mais para a gente dar uma segurada aqui, vamos cancelar, a gente vai andar pela pica no escuro, tá? Aí o pastor Luiz Paulo falou, que nada, Bruno, a gente vai com luz de celular, eu falei, como foi o pastor que botar para trás, né? O pastor, eu falei, vamos embora, botar o celular, andamos 50 metros, abriu o voltou. Glória a Deus. Então, é você deixar de olhar aquilo que o exterior, o nosso exterior, e o exterior que muitas vezes quer nos fazer desanimar, e olhar para aquilo que Deus vai fazer se nós caminhássemos aqui na escuridão no celular, ia ser bênção também. Mas eu fiquei pensando na minha vergonha se a gente tivesse ido para casa e a luz voltasse pouco tempo depois. Então tem horas realmente que quando nós começamos a olhar as coisas de maneira diferente. O cristão ele tem que ter a sua razão, tem que ter uma emoção, mas tem que ter a fé. A fé é aquilo que nos coloca no caminhada do impossível, da coragem, da alegria. Por isso que o texto diz, Paulo diz a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dificuldades, por isso não desanimamos. Não desanimamos, gosto muito disso. Porque se você está se sentindo desanimado aí, tem alguma coisa tirando a tua alegria, você está pensando muito nas questões que estão por vir, tem pensado muito lá nas questões que tem visto no Brasil, isso não pertence a gente. Nós não somos bobos, nós não somos alienados, nós sabemos tudo o que está acontecendo, mas essas coisas não pertencem ao nosso mundo. Porque nós vivemos num mundo diferente, muita alegria do Senhor. E mesmo que venha dificuldade, se você se sinta profundamente atingido por ela, porque às vezes nós não temos controle sobre isso, mas você sabe que o Senhor está contigo. E aí, obrigado. E aí a gente às vezes tem que ouvir aquilo que aconteceu. Eu hoje estou fazendo uns retornos aqui, eu teria muitas histórias para contar aqui da Bíblia, muita história. O pastor Celso também já tem as histórias dele aqui nesse tempo que ele está aqui. Porque no Salmo 44, versículo 1, o salmista diz assim, é o filho de Coré: ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. E aí você vai lá atrás e olha tudo aquilo que Deus já fez na vida desse lugar, dessa igreja, na vida de fazenda das igrejas desse lugar. E quando você faz um retorno daquilo que o Senhor fez, como isso nos anima, como isso nos dá o sentimento que Cristo está conosco. Nós não estamos sozinhos, porque às vezes a leve e momentânea tribulação vem para tirar você do fogo, mas aí você lembra, opa! Mas lá atrás aconteceu, e lá atrás Deus fez isso, lá atrás Deus fez isso, lá atrás Deus livrou, lá atrás Deus acendeu aquela luz, lá atrás nós nos reunimos como igreja, e isso vai te fortalecendo. Lá atrás um dia o Adel se converteu. Deus, lembrei de você.
estava fazendo dentro da devocional do João Wesley, estava falando que 1700 alguma coisa, teve lá uma pessoa que se converteu, mudou a história, não sei o que, em 12 horas. Aí eu escrevi lá, está lá escrito na devocional, se você, está lá, Adelson. Eu não sei se foi em 12 horas, mas eu sei que ele dormiu um cara e acordou outro. E aí eu vejo, né, que Deus, ele para mim, e eu já contei a história do Adelson lá. Já contei para a pessoa lá em Botafogo, para dizer, olha, Deus fez. O cara que passava correndo, vendo que ele nem vê crente. Tá? Um belo dia ele se converteu, eu de fé. Adelson se converteu, meu Deus do céu, vou batizar, quer batizar, a gente veio para aqui, batizou. Benção pura. Não é? E aí a gente vê que, então por exemplo, se eu tiver alguma dificuldade lá em Botafogo em relação a isso, eu lembro do Adelson. Não, tu fez lá. Pode fazer, mas aqui em Botafogo é tudo IMB. Continua IMB. E olha que eu tinha que respirar fundo no início, para não, para falar Botafogo e não falar bica, né? Sejam bem-vindos à igreja metodista de Botafogo. Então, a gente tem que lembrar das coisas que Deus fez, o que Deus fez, mas também porque o que Ele vai fazer, porque o Deus é o mesmo, Ele não muda. O fato da gente lembrar o passado não quer dizer que nós estamos vivendo de passado como se fôssemos um museu. Não, isso é um fortalecimento para a gente olhar aquilo que Deus vai fazer e continua fazendo, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Então é um privilégio você fazer parte de uma história que o Senhor tem colocado nesse lugar. E a fidelidade de Deus, fidelidade a Deus, ela requer ousadia. Porque vai ter momento que você vai ter que até fugir da tua normalidade para poder cumprir os propósitos de Deus. Tem hora que você vai abrir mão da sua razão para cumprir os propósitos de Deus. Porque quando a luz voltar, você tem que continuar. Ou quando começar em alguns disparos, você tem que dizer, não, eu vou continuar a caminhada. Ou quando você acha que as coisas não vão dar, que não tem recurso financeiro, e de repente o recurso aparece. Quando você acha que não tem nem mais igreja para reunir, porque afinal de contas todas as igrejas foram reunidas. Quando sai daqui, meu Deus do céu, tem 15 igrejas. Meu Deus, onde é que apareceu tanta igreja? Eu saí daqui por isso tudo. Então significa que Deus está agindo de maneira poderosa. Então a fidelidade de Deus requer ousadia. É sair do nosso pensamento, da nossa razão, que ela é importante, mas saber que a fidelidade de Deus nos aproxima do sobrenatural, nos coloca no sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus, queridos, é um privilégio que nós cristãos temos. Glória a Deus. É isso, gente. O dia que saiu da van, o tiro pegou no lugar onde você estava sentado, e aquele dia no coração, quando você contou esse testemunho, o coração ficou apertado. Porque eu pensei na minha mente, imagine se aquela situação tivesse acontecido, como é que seria? A dor que seria. Deus mandou ela trocar de lugar na hora. Meu Deus, aleluia. A fidelidade de Deus requer ousadia, e a fidelidade a Deus, melhor Deus. A fidelidade a Deus requer ousadia, a fidelidade a Deus nos aproxima do sobrenatural. Não precisamos do sobrenatural de Deus. Por isso que eu creio que na fazenda bíblica, muitas vezes eu falei aqui nesse altar, esse lugar vai se tornar um lugar diferente em relação à segurança, à paz, porque o Senhor vai mover nesse lugar. Não é só mão humana, não. Porque pela mão humana a gente não enxerga isso. Mas um monte de igreja reunida, não é isso, pastor Carlos Sá? Aleluia. O Senhor vai mover. Porque para Deus não há limites humanos e geográficos. Não há barreiras temporais para aquele que é eterno. Não tem tempo. Nós temos tempo, mas para Deus não tem tempo. O meu desejo, tá? Um desejo egoísta, é que antes de eu sair daqui, isso aqui já tivesse mudado.
fosse daí, daqui, não sei quanto tempo, que vê esse novo. Não permitiu. Mas o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é bom. Mas eu creio que Deus vai fazer no tempo certo, no momento certo, no momento exato. O nome dele vai ser exaltado. As coisas vão acontecer, as igrejas reunidas. Queridos, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser uma grande festa. Porque para Deus não há limites humanos e geográficos. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E aí eu vejo que Deus é o poder dele que atua em nós e através de nós. Vai usar vocês. Amém? Vai usar vocês. Vocês botam um sorriso no rosto aí e toma posse dessa promessa, porque nós não podemos colocar limite para um Deus que não tem limites. E às vezes a gente coloca, quantas vezes eu coloquei limite, quantas vezes eu coloco limite? Eu li essa frase e eu falei, meu Deus, quantas vezes eu coloco limite? O limite humano, achando que Deus também é humano. Não, eu não vou. Isso aqui não dá para ir até aqui. Isso aqui dá para fazer dessa maneira. E às vezes você sente no coração, dá para ir mais, cara. Faz mais, vai mais fundo. E às vezes a nossa humanidade tira isso. Então, não coloque limite para um Deus que não tem limite. Ninguém em seu estado de normalidade. Ninguém em seu estado de normalidade gosta de sofrer. Mas sabemos que todos nós sofremos, afinal de contas, vivendo num mundo muito complicado, atingido pelo pecado. Mas nós podemos fazer as nossas escolhas. Faça boas escolhas saudáveis, escolhas mesmo nos dias de dor, mesmo no dia de sofrimento, escolha viver bem. Assim esses dias, eles se tornarão uma matéria-prima nas mãos de Deus para o desenvolvimento das nossas vidas. Nossa fé, ela não é um salto no escuro, tá bom? A gente vai com fé, mas querendo que o Senhor faz, não é algo doido, que muitas vezes as pessoas fazem. A nossa fé, ela vem da palavra de Deus, vem da Bíblia. A nossa fé vem de histórias formadas, de testemunhos contados, de coisas que nós vimos, testemunhos de outros, de testemunhos que nós vimos com os nossos próprios olhos. Então, a nossa fé, ela tem uma base. A nossa fé, ela é algo que nos envolve. A nossa fé, ela não é simplesmente um esforço feito para acreditar em algo que às vezes a gente nem sabe que é verdadeiro. Mas a fé é algo dentro de nós que a gente não pode abrir mão. Tenha fé. Tenha fé inabalável. Tenha uma fé inabalável naquilo que o Senhor pode fazer, porque quando você entra nessa dinâmica da fé, quando você entra, é algo assim que a gente tem que ter muita. É algo que às vezes é difícil da gente viver, não tira fácil isso, não. Mas é quando você sai da tua naturalidade, do seu ser humano, totalmente humano no seu jeito de pensar, e você entra no sobrenatural de Deus. Você passa a viver de acordo com aquilo que você sabe que Deus pode fazer, mas não daquilo que você acha que pode fazer. E para ser uma igreja operosa, para ser uma igreja que durante 26 anos celebra a fidelidade de Deus, com fidelidade a Deus, eu tenho certeza que em muitos e muitos momentos nós, vocês, viveram e continuam vivendo um tempo do sobrenatural de Deus na vida de vocês. Às vezes vocês nem percebem. Verdade. Às vezes vocês nem sabem que estão vivendo sobrenatural. Porque tem coisas que às vezes você está tão envolvido que você não. Quando você sai, eu vivi, os senhores já se conhecem isso, nem todos aqui sabiam, mas, queridos, quando eu fui nomeado para a fazenda da Bico, eu era pastor em Cascadura, ajudante em Cascadura, lá fora. E quando eu trazia alguém, tinha gente lá que morava aqui, eu entrava em fazenda da Bico da seguinte maneira: solto, esquerda, direita, deixava a pessoa, eu falei, como é que eu saio? Esquerda, direita, sou de esquerda, direita, porque eu tinha medo. Eu via as motos passando, esses caras de moto não param, são malucos, nem vai com nada, nem
belo dia, estou escutando lá o bispo, Igreja Metodista em Fazenda da Bica, né? Volta aí, 2018. Pastor Carlos Web, domingo da Silva. Eu falei, meu Deus, eu não consigo nem entrar lá direito. Senhor, aí tipo, tem o sobrenatural de Deus. Aí eu vi Deus agindo, porque a primeira pessoa que eu encontrei depois da nomeação que eu vi, estava morando no prédio lá do Clube de Sargento, onde vocês vão fazer o culto, que vai ser espetacular, excepcional. Eu encontrei a Lidu. Eu encontrei com a Lidu na calçada em frente ao culto. Eu falei, meu Deus, eu nunca encontrei com a Lidu aqui, eu já passei tantas vezes aqui nesse lugar. Aí encontrei a Lidu toda andando assim, ela falou comigo, né? Já sabia, né, da nomeação. Aí eu falei, Deus, eu acho que estou nesse negócio, porque eu encontrar com a Lidu aqui, eu achei que foi um sinal de Deus, né? O pastor Carlos Salles contou aqui a experiência, né, de encontrar o chefe dele, o pastor presidente da igreja, né? Eu falei, Deus, dá nesse negócio, mas de qualquer forma existia um receio. Eu falei, Deus, tem que ter um sobrenatural aí. Tem que ser um sobrenatural, porque como é que eu vou para lá por medo? De repente, passou. Barulho sem barulho, acontecia. Estou indo ali, estou entrando. Só me para se tiver. Eu botei na cabeça, eu não paro mais, não vou deixar mais ter culpa. Só vou se alguém me barrar na frente. Aí entrou a casa de refúgio, juntou a gente, olhou ali, tudo isso veio, mas eu vejo o sobrenatural de Deus, eu vejo essa unidade, as coisas para mim foi muito bom. Com cuidado, da mesma forma que Deus cuida de vocês aí, queridos, vai continuar cuidando. A fidelidade nos faz viver esse tempo. Então, sigamos a Deus pela nossa fé, sigamos a Deus pela nossa inteligência, sigamos a Deus pelas nossas convicções, que Deus também está em Fazenda da Bica. E Deus tem guardado vocês durante todo esse tempo e vai continuar guardando. Amém? Alguns pela fé tiveram graça e suportaram o sofrimento. A graça de Deus nos faz suportar. Abraão, pela fé, quando ele recebeu a visita dos anjos do Senhor, do próprio Senhor, ele colocou tudo diante de Deus. Lá em Gênesis, o momento onde ele recebe a notícia que ele ia ser pai, e aí aqueles anjos chegaram lá, o Senhor chegou lá e ele foi lá e colocou dele o melhor naquele lugar. Tinha um monte de coisa na tenda, né? Não vou lá o texto não, mas a tenda dele tinha, bota novilho, bota leite, bota mel, bota a tenda de Abraão, uma tenda espetacular. Mas o que fica no meu coração, e eu li também sobre isso, é que naquele momento Abraão colocou tudo de melhor que ele tinha para o Senhor. Colocou tudo de melhor porque existia uma promessa a ser cumprida. O Senhor tinha uma promessa para ele, algo iria acontecer. Abraão sabia que era a presença do Senhor naquele lugar. Ele falou, eu preciso dar o melhor para esse momento, eu tenho que pegar o meu melhor, porque o Senhor está aqui. Temos que sempre dar o melhor ao Senhor. Dê o seu melhor ao Senhor, nosso coração, dê a sua vontade, dê a sua alegria. Cuidado para não ficar relativizando as coisas que você faz, com aquilo que você tem que fazer para Deus, que às vezes a gente fica, não dá, para cá, para lá. Lembra de Abraão, quando o anjo chegou para dizer a ele, tinha uma promessa que ele ia ser pai, de multidões, e ele pegou tudo que ele tinha de melhor e colocou naquele local, na frente daqueles anjos. Então a gente precisa fazer, através da nossa fidelidade, colocar o nosso melhor diante de Deus. Amém. Porque o Senhor, Ele não nos decepciona. Não nos decepciona. Quando Deus Ele quer fazer algo para nós precisamos estar preparados para ouvir e fazer aquilo que Ele está ordenando. Não desanime. Não fique pensando demais. A igreja é um lugar de encontro com Deus. Está com Peniel ali, né? É um lugar de encontro com Deus, a camisa do Ronaldo. Então, queridos, a igreja é um lugar desse encontro, é um lugar do sobrenatural, a igreja é um lugar onde você coloca o teu melhor para Deus.
aquele lugar onde você convida as pessoas para estarem, porque você sabe que aqui é um lugar bom para se estar junto. A igreja é um lugar onde você se alegra em entrar, porque aqui você sabe que vai receber uma boa palavra, você vai ver as pessoas, você vai ter um sorriso. A igreja é um lugar onde você pode se abrir, a igreja é um lugar onde você pula e dança na presença do Senhor. A igreja é um lugar sobrenatural. A igreja é um lugar do agir de Deus. Precisamos do agir de Deus. Se você ainda entra na igreja cheio de dificuldade, cheio de receio, você está vendo, esse pastor está pregando aí. Procure ter intimidade com Deus. A igreja é composta por todos aqueles que, em todos os tempos, em todos os lugares e de todas as formas, foram chamados por Deus para crerem no seu Filho, pela ação do Espírito Santo. Aleluia. Então, você que está aqui nesse lugar, você precisa saber da tua missão. Se 26 anos da igreja está aqui, quem é que está aqui desde o início? A galera aí. Mas a grande maioria já não está mais. Muitos foram para a glória, outros pegaram o metrô, foram para a glória, vamos morar na glória, pega o metrô, solta na glória. Mas muitas pessoas pagaram um preço muito alto por essa fidelidade a fazer o melhor. Então, queridos, eu queria, caminhando para o final, não abandone o seu compromisso com Deus. Não deixe de ser o sal que faz o tempero. Não deixe de calar a voz. Continue sendo luz em todos os lugares aonde vocês estiverem. Não deixe se levar pelas amizades do mundo, se tornando inimigo de Deus. Não se deixe se conformar com o presente século. Não deixe perder o seu testemunho. A igreja, ela é relevante. Ela precisa estar no mundo, mesmo não sendo no mundo. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. A Fazenda da Pica precisa ouvir o Evangelho. Então você pregue aos ouvidos, pregue também aos olhos daqueles, tanto na pregação como naquilo que vocês fazem. Precisa falar e fazer, eu tenho certeza que vocês falam. Precisa anunciar o amor de Deus. Precisa demonstrar a fé através das obras. A igreja da Bica, as igrejas em Fazenda da Bica, precisa mostrar a essas pessoas que aqui existe um povo que é louco pelo Senhor, um povo que tem alegria em servir a Deus, um povo que tem uma unidade em Deus. A igreja, ela é relevante. Mas uma igreja junta. Eu lembro do pastor Daciel, né? Ele fala, nós falamos juntos somos mais fortes, né? Aí eu digo, não, pastor, juntos nós somos muito mais fortes, muito mais fortes. Que você tenha essa força, essa alegria, que vocês continuem levando pão àqueles que precisam, a água da vida que o pastor Carlos Salles pregou aqui aos sedentos, a esperança da salvação aos perdidos, o braço estendido da misericórdia daqueles que estão feridos à beira do caminho. A igreja, ela é a luz do mundo. E às vezes você fica triste achando que o teu projeto é um projeto que não tem muito a ver, ou que o teu trabalho na igreja não tem muito a ver, ou que você talvez, eu não faço nada na igreja, querido. A tua presença aqui, o teu momento aqui, faz com que esse lugar seja mais iluminado, mais bonito, esse lugar seja mais alegre, o seu abraço torna esse lugar mais acolhedor. Essa presença maravilhosa de vocês aqui faz com que esse lugar se torne um lugar mais abençoado. Então a sua presença aqui, ela é valiosíssima. Então mantenha a fidelidade a Deus na sua vida. E entenda. Aí eu volto lá no texto que eu comecei no início. Deus não vai te dar aprovação além do que você
às vezes nós ficamos cansados, frustrados, decepcionados, nós queremos abandonar, nós queremos deixar, porque afinal de contas as coisas não aconteceram do jeito que eu queria que acontecesse. Mas lembre do propósito de Deus. Lembre da fidelidade de Deus para contigo. E lembre que você também tem que ter uma fidelidade para com Ele. A igreja é uma agência do reino de Deus, pregando o Evangelho, demonstrando o amor de Cristo lá fora onde os pecadores estão. E a minha oração é que Deus continue ajudando a igreja metodista fazendo a Bíblia, mas também a casa de Jesus, mas também a Assembleia de Deus, Efraim de Deus, ser agência, a Igreja Batista ser uma agência, as demais igrejas nesse lugar, essas igrejas serem agências da presença do Senhor. Quero que esse lugar seja transformado. Então, se alegre no Senhor, porque o teu projeto é um lindo projeto. É um projeto de salvação de vida. É um projeto de salvação de vida. E a sua simples presença nesse lugar dá um tom, dá uma alegria que você às vezes não tem nem ideia quando você não está aqui. Então estejamos juntos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Esses 26 anos se repitam. Que vocês possam estar aqui mais e mais. Quando eu possa vê-los aqui, quando já estiver mais velhinho, ver aqui, ver. Quando for feito o culto lá no Engenhão, a gente possa lá olhar e falar: olha, tem o pastor Magrinho que falou da Bíblia. Que vocês se alegrem no Senhor. E aí eu vou fazer minha última fala. Estou vendo o Anderson aqui, eu fiquei muito feliz, cara. Você não tem noção da minha alegria. E eu queria, e eu sei que aqui tem muitas mães e pais que os filhos estão fora da igreja. Filhos fora da igreja. Quantos anos? 13 anos, né? Eu sei que tem muitos pais e mães aqui tristes porque os filhos estão fora da igreja. 13 anos. O Anderson está ali, você está mais bonito, cara. Continue. O que nós vivemos é pelo sobrenatural. Vivemos é pelo sobrenatural. Né, Cláudio? A tua voz é bonita demais. Vou levar a mão aqui para a gente pegou dois, estou brincando. Eu falo para Silvia, olha só o Cláudio aqui, olha aqui para a Maria. Agora, nesse momento, eu estou abrindo o coração, tá, gente? Você não pode ir para a pregação, não. Mas eu queria dizer, então, que vocês continuem crendo, continuem agindo, continuem fazendo, continuem caminhando, continuem se alegrando, continuem dançando, continuem desfrutando da alegria de ser cristão, continuem vivendo aquilo que Deus tem. Deus abençoe. Você é o Senhor, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o ministério. Eu estou com uma felicidade enorme pelo que eu tenho visto. Como eu estou feliz de ver. Nem sei se eu tenho direito de ficar olhando ou não olhando. Mas eu fico encantado. Estou com o meu coração assim, feliz demais por tudo aquilo que eu tenho visto que Deus tem feito nesse lugar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu vou passar a palavra. Posso orar? Vamos orar, cara. Gente, fica de pé para a gente ver. Sentir o meu coração de fazer o seguinte. Pastorzão, sentir aí de fazer assim. Fica de pé todo mundo aí. Eu queria convidar os pastores que estão aqui, né? Pastor Luiz Cláudio, Pastor Carlos, se tiver mais algum outro pastor aqui. Vai, peraí. Que viesse ao altar, por gentileza. Dê as mãos. Né? Silvia, vem cá para o altar também, Silvia. Em nome de Jesus, depois eu vou te dar a palavra, tá? Glória a Deus. Dê suas mãos aí. Dá as mãos lá. A gente vai abençoar a sua vida segundo as suas necessidades. Sei que você não sei o que você está necessitando, mas Deus sabe. E Deus é poderoso para entrar com providência nesta noite
e abençoar a sua vida. Aleluia! Se você estiver precisando de cura, creia que o Deus da cura se manifesta nesse lugar. Estou precisando que uma porta se abra. Creia que Deus nessa noite vai abrir porta. Aleluia! Eu estou precisando que o milagre de Deus aconteça. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu necessito de uma intervenção de Deus. Creia que esta noite é noite de intervenção do Pai. Amém? Aleluia? Pastor Carlos vai orar. Pastor Carlos Wesley. E nós vamos estender as mãos. Vamos abençoar. Em concordância com ele. Aleluia. Aleluia. Está pensando aí no que tu precisa. Qual que é o milagre? Qual é o sobrenatural? Qual é o lugar do sobrenatural? Senhor, elevamos as nossas vozes aqui nessa noite, nesse tempo tão especial, nessa celebração tão maravilhosa, que celebraram os 26 anos da Igreja Metodista de Fazenda da Bíblia, Pai. E durante 26 anos a igreja está aqui e vai continuar estando nesse lugar, porque o seu sobrenatural, o seu agir maravilhoso agiu na vida de muitas pessoas que passaram aqui, agiu na vida das pessoas que por aqui passaram e continua agindo, porque tu não mudaste. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus que agiu lá no Antigo Testamento e está agindo agora, Senhor. Tem transformado, tem mudado, tem, Pai, alterado, tem renovado, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas vozes agora para colocar nas tuas mãos os pedidos que os teus filhos trouxeram, Senhor, nessa noite a este lugar, Pai. Pedidos, ó Pai, que muitos são tão íntimos, coisas que estão no mais profundo do coração, Senhor. Nós clamamos aqui, através da ação do teu Espírito Santo, Pai, que os teus filhos vejam o teu mover, vejam o teu milagre, vejam a tua história, teu nome seja exaltado na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos a Fazenda da Bíblia, nós abençoamos as igrejas desse lugar, pastores, pastoras, nós abençoamos, Senhor, porque a tua mão, Pai, poderosa está sobre esse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu vais fazer, Pai. Renova, Senhor, a vida dos teus filhos. E se tem alguém aqui, Senhor, frustrado, decepcionado, se tem alguém aqui, Senhor, com o coração amargurado, Pai, mostra a esse filho e filha que tu estás no controle de todas as coisas. Aleluia! Tu és o Deus desse lugar, tu és o Deus dessa igreja, tu és o Deus da igreja de Fazenda da Bíblia, tu és o Deus das igrejas ao redor, dessa conexão de igreja, tu és o Deus que continua movendo e fazendo os teus milagres, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigada. Que alegria, gente, poder estar aqui com vocês. Meu coração é bom demais. Glória a Muito bom Deus! mesmo. Aleluia! Assim, eu estava olhando ali para aquele número 26, né, e falando para o Senhor, muito obrigado, porque daqueles 26 anos, 6 anos eu fiz parte dessa história. Né? E eu creio que vocês podem ter certeza que vocês jamais vão sair do nosso coração. E eu espero que também a nossa família tenha um pedacinho aí no coração de vocês, né? Porque a gente ama demais vocês. A gente sabe que a família pastoral metodista é itinerante, né? E a gente pede ao Senhor assim, que Ele sempre abra o nosso coração. E graças a Deus, essa semana a gente estava falando, né? Nós já estamos amando aquele povo, né? E o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso demais. Assim como eu sei que vocês nos amaram por 6 anos, eu sei que vocês já estão amando a família do pastor Celso, porque o amor de Deus, é o amor de Deus que faz isso, né? Que inunda nosso coração. E é isso. Eu louvo o Senhor pelo privilégio. Quanto eu cresci como serva do Senhor, como mulher, convivendo com as mulheres dessa igreja, como eu amadureci, cresci.
e me tornei assim mais forte, sabe? Eu acho que quando eu cheguei aqui eu era meio bibelozinho, sabe? Qualquer coisinha parecia que podia me quebrar. Mas eu vivendo com vocês, aprendendo, eu cresci na minha fé, né? Eu cresci no meu amor ao Senhor. Eu conheci Deus mais de perto ainda. Amém. Vivendo aqui com vocês, tá? Amo vocês demais. Obrigada. Glória a Deus. Deus lindo, Deus maravilhoso. Uma noite muito especial, uma noite onde a gente tem sido agraciado pela presença de Deus. Mais uma vez quero agradecer, pastor Carlos Oézer, muito obrigado mais uma vez por nos proporcionar esse momento tão agradável através da sua vida e da vida da sua esposa. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos encerrar esse momento, mas nós vamos continuar na presença de Deus aonde nós estivermos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quinta-feira nós temos sala de oração lá na Comadre. Acertei? Acertei, não é? Então, lá na Comadre. No sábado pela manhã.